Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Salmo 36. E eu queria convidar você, por favor, se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta no Salmo 36, nós vamos analisar o Salmo 36 juntos, nós vamos fazer aqui uma análise não somente do texto, daquilo que o texto está trazendo, mas nós também vamos olhar como é que o texto está composto, como é que ele está escrito, estruturado. Então hoje vocês vão ter aqui uma aula especial do Saete, amém? Sem boleto, sem cobrança, sem nada, apenas uma aula assim bem bacana, introdutória, uma carta magna, né? Uma aula magna do Saete. E aí depois, se você precisar aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, eu sei que você vai precisar, então você procura o professor Celso, que está aqui à minha esquerda. Celso, fique em pé, por favor. Queridos, o Celso, ele é bonito assim, só a tia Miriam que acha, amém, irmãos? Então, glória a Deus por isso. Mas o Celso, esse pastor maravilhoso da nossa igreja, diretor do nosso seminário, e se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento teológico, procure por ele, ele vai te auxiliar. Obrigado, pastor Celso. Queridos, o Salmo 36, ele é um salmo extremamente interessante. Interessante por quê? Porque assim como o livro de Salmos, ele precisa ser lido, analisado e compreendido na profundidade do Deus revelado em Salmos. Muitos olham para o livro de Salmos e veem no livro de Salmos um livro poético, e é verdade, é um livro poético sim, principalmente de poesia hebraica, e como é uma poesia hebraica, ele traz muito ritmo, ele traz uso de palavras e termos que fazem sentido, que faz um sentido sonoro. Existe sim uma forma de escrita de salmos que revela um cântico ao Senhor. Então muitos salmos, eles são cânticos ao Senhor, cânticos do coração do salmista, que desejava expressar o seu amor a Deus, o seu louvor a Deus. Então ele usa o livro de Salmos como uma forma, expressão de uma música para Deus, de um coração que deseja declarar o amor a Deus e o amor pelas obras do Senhor. Porém, o livro de Salmos também é um livro que revela Deus, o seu coração e a vontade de Deus para aqueles que o amam e o buscam. Então o livro de Salmos, ele é um livro extremamente revelador do coração de Deus. Quando eu olho para o livro de Salmos e me debruço sobre o livro de Salmos, extraindo, tirando o olhar para aquilo que é a beleza dos cânticos ou a beleza da poesia e começo a olhar para o conteúdo que está ali expresso, eu consigo claramente identificar o coração de Deus e o coração que Deus espera de nós, os seus filhos, aqueles que o amam. E o Salmo 36, ele apresenta exatamente essa estrutura. O Salmo 36, ele é escrito em forma de quiasmo, em forma quiástica, ou seja, ele começa trazendo uma declaração a respeito do coração do iníquo, do coração iníquo, do coração dominado pela iniquidade, pela transgressão. Ele vai no versículo 1, então, apresentar isso, o coração do iníquo e coração do transgressor. O versículo 2, 3 e 4, ele descreve de uma forma progressiva como é esse coração iníquo, até que ele chega no ponto 5, no versículo 5, e o versículo 5 é o tema central deste quiasmo, ou seja, ele mostra a benignidade, a fidelidade e a bondade do Senhor, em contraste ao coração transgressor. E aí, a partir do versículo 6, 7, 8, 9 e 10, ele vai demonstrando o coração bondoso, misericordioso do Senhor. Então ele começa falando do coração transgressor, descreve o coração transgressor e chega no ápice. Ele mostra, há um Deus benigno, fiel, bondoso, que vem transformar o seu coração. E se você mergulhar na bondade e na fidelidade do Senhor, então os versículos 7, 6, 7, 8, 9 e 10, eles vão demonstrando esta fidelidade, essa bondade do Senhor. E ele fecha então no versículo 12,
e aí sim nós temos um quiasmo perfeito, porque ele começou no versículo 1, falando do coração transgressor, e ele encerra no versículo 12, dizendo qual é o fim de um coração transgressor. Amém? Vamos ler? Então, o Salmo 36, no versículo 1, diz assim: há no coração do ímpio, fala assim comigo, coração do ímpio. Irmãos, nós precisamos entender isso. Um Deus, dois corações. Diante de Deus, ou nós temos um coração puro, ou nós temos um coração iníquo. O coração puro é o coração que teme a Deus e anda na sua justiça, na sua bondade e na sua fidelidade. Então, o coração do ímpio anda onde? Na transgressão, na maldade, no dolo, na mentira, na perversidade. Então vejam, um Deus, dois corações. E ele começa exatamente no versículo 1, apresentando o coração do ímpio. Então, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Você consegue ver aqui o coração do iníquo? Você consegue ver claramente? Ele começa dizendo: há no coração do ímpio uma voz de transgressão. E o que é que a transgressão gera no coração do ímpio? Maldade, malícia, perversidade, falta de discernimento, falta da prática do bem. No seu leito ele maquina perversidade, anda no caminho que não é bom, e não se despega do mal. Então veja, no quiasmo, ele apresentou o coração do iníquo, mas agora ele chega no ponto central e no maior ponto que eu e você precisamos entender hoje para as nossas vidas, que está no versículo 5, que diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A benignidade do Senhor se estende até o céu, e a tua fidelidade chega até nós. Aqui está o ponto de inflexão, aonde ele deixa o coração do iníquo, e agora ele passa a revelar a bondade, a benignidade e a fidelidade do Senhor. Veja no versículo 5 em diante: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens da tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Quem preserva os homens e os animais? O Senhor. A bondade, a fidelidade, a benignidade do Senhor. No versículo 7 ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber, pois em ti está o manancial da vida. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, aleluia. Contínua a tua benignidade aos que te conhecem. Continua a tua benignidade para os que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade.
estão derruídos e já não podem levantar-se. Aleluia. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Extrai dela agora, Senhor, a tua verdade aos nossos corações. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, nesta manhã tomar uma decisão de viver a benignidade do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vejam então, queridos, quando nós olhamos para esta estrutura desse salmo, ele fala sobre o coração da transgressão, a voz da transgressão. Queridos, nós estamos vivendo num mundo, numa geração onde existem muitas vozes. A voz da mentira, a voz da prostituição, a voz da maledicência, a voz da libertinagem, a voz de que tudo pode, a voz de que não é bem assim. Sabe aquela vozinha que hoje a gente ouve muito? Pastor, não é bem assim. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Essa voz tem um nome na Bíblia e é voz da transgressão, é voz de rebeldia. E nesta manhã nós vamos desmascarar o diabo e a sua atuação na igreja, porque nesta manhã o Senhor vai limpar os nossos corações para a glória do teu santo nome. Nós precisamos compreender isso. Existe uma voz de transgressão no coração do ímpio, no coração do iníquo. E essa voz de transgressão, ela soa clamando e gerando no coração do homem iníquo a iniquidade, a transgressão, a rebeldia. E quando nós começamos a analisar o texto, nós conseguimos ver claramente o comportamento da iniquidade, ou seja, o comportamento da transgressão. Fica claro isso. Porém, há um ponto onde Deus se levanta com a sua glória e com a sua benignidade e diz: mas para os que me temem, para estes eu sou manancial de vida, eu sou fonte de vida, eu sou a luz para ele, e ele passa a enxergar tudo, porque eu sou a luz que veio ao mundo. Então vejam, queridos, o Salmo 36 aponta exatamente para este ponto central, que aqui é mostrar a benignidade de Deus, a fidelidade de Deus e a justiça de Deus. A misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. A bondade do Senhor nos alcançou pela salvação em Cristo Jesus, e esta salvação de Deus demonstra o amor de Deus por nós, que nos deu o seu Filho primogênito para nos resgatar da iniquidade e da transgressão. Aleluia! Então vejam, queridos, a salvação é a ação de Deus, não é a minha ação. Em primeiro lugar, nós precisamos entender isso. A salvação não é a minha ação para Deus, é a ação de Deus por mim e para mim, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas receba a vida eterna. A salvação é a ação de Deus em nosso favor para nos retirar da transgressão. A palavra de Deus diz que Cristo veio para nos transportar do reino das trevas, o reino da transgressão, o reino da iniquidade, e Ele nos transportou. Irmãos, você entende isso? Ele nos retira daqui e nos transporta para o reino da sua maravilhosa luz. A salvação é a ação de Deus de nos retirar da onde nós estávamos para nos colocar em uma nova posição, em uma nova vida, em uma nova estatura, em uma nova realidade, em uma nova natureza operando em nós. Por isso que a salvação, ela é enxergada como uma conversão, ou seja, nós íamos por um caminho, mas porque a salvação chegou a nós, através de Cristo Jesus, nós agora convergimos em Cristo e começamos a andar em um novo e vivo caminho, agora não mais no caminho do mal, mas agora no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da justiça de Deus. Então a salvação gera em nós uma conversão, uma mudança de mente, de vida, de comportamento, de prática, de atitude. Conversão significa mudança de direção, no sentido oposto ao que nós estávamos. Nós estávamos no reino das trevas, nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Então as práticas da transgressão não podem mais ser encontradas em nós.
as práticas da voz da transgressão não serão mais nomeadas no nosso meio, porque agora em nós haverá uma outra voz. A voz do Espírito Santo de Deus, conduzindo nossos corações à verdade, nos fazendo andar na verdade, nos fazendo amar a verdade, nos fazendo manifestar a sua glória e o seu poder. O paralelismo que existe aqui no Salmo 36 é a demonstração de dois corações: o coração do ímpio e suas atitudes e comportamento, e também o coração dos que temem ao Senhor. Por quê? Enquanto o iníquo ouve a voz da transgressão, os que temem ao Senhor andam na justiça, na fidelidade e na benignidade do Senhor. Então entendam, queridos, é uma mudança de natureza de vida. Nós tínhamos uma qualidade de vida, em Cristo Jesus nós recebemos uma nova vida, uma nova criação, uma nova estatura, uma nova natureza, novos comportamentos, novas atitudes, novas ações. Então não tem essa de que não é bem assim, na verdade é bem assim mesmo. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As práticas do pecado, da iniquidade, da transgressão já não serão achadas mais no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos entender isso. Então vejam, queridos, ele começa dizendo: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Queridos, a transgressão significa rebelião. A transgressão é uma rebelião, que significa a ação de infringir, abre os seus ouvidos agora, de ultrapassar os limites de alguma coisa, uma violação, uma infração. Então, diante dos olhos do iníquo, não há temor de Deus. Por quê? Porque o coração dele é um coração tomado pela iniquidade, pela rebelião. Ele não consegue ouvir os mandamentos do Senhor, e os mandamentos do Senhor ser vida para ele, muito pelo contrário, ele se alimenta da sua transgressão. Vamos ver isso? Quando nós olhamos para o versículo 2, olha o que ele diz: porque a transgressão lisonjeia os seus olhos. Irmãos, desculpa, me perdoe, mas a pornografia lisonjeia os seus olhos. Voz da... A igreja está aqui comigo hoje, não? Você está entendendo ou não? A mentira lisonjeia os seus olhos, e diante dos seus olhos não há temor do Senhor. O que tem passar adiante uma mentira? Pastor, não é uma fake newsinha assim? Mentira, querido, mentira. Voz da transgressão. Veja, queridos, a transgressão, a rebeldia, a falta de limites lisonjeia os seus olhos, geram uma atração, um interesse. Queridos, a palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a janela da nossa alma, aonde nós colocamos os nossos olhos. E aqui, queridos, eu preciso falar aos homens. Cadê os fortes da igreja? Amém. Até o final do culto eles vão estar mais fortes, amém, irmãos? Entenda isso, irmãos. Para a mulher, o olhar é diferente do que do homem. A mulher, ela olha por uma perspectiva completamente diferente de nós homens. A mulher, ela vai olhar e vai dizer assim: a cor da camisa, a cor da calça, a cor do sapato, se era aberto, se era fechado. E é lógico, irmãos, aí começa, a crítica construtiva, se era bonita, se era feia, se estava bem arrumado, se estava na moda, estava fora da moda. Aí entra na parte do espírito crítico. E o homem? Irmãos, eu hoje vou ser bem tranquilão, tá? Bem tranquilão. O homem: tamanho do peito, tamanho da bunda,
se era boa ou se era ruim. Verdade ou mentira? Nessa hora ninguém se pronuncia, né, irmãos? Vocês deixam o pastor sozinho nessa, né? Você está conseguindo entender aqui? Não. A transgressão lisonjeia os seus olhos. Então a maneira como você está olhando precisa ser santificada pelo Senhor. Por quê? Porque se os seus olhos estiverem dominados pela pornografia, pelo desejo ardente, pela lascívia, queridos, voz da transgressão, falando alto ao seu coração, gritando no seu coração, e não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para ser alimentado por Ele como fonte de santidade, de amor e de vida. Mas é interessante porque ele continua dizendo assim: diz que a iniquidade não será descoberta. Queridos, a capacidade do homem de se abstrair da verdade da palavra de Deus é tão grande, a transgressão leva ele a uma cegueira espiritual, a uma surdez espiritual tão grande, que ele se esquece que a palavra do Senhor afirma textualmente que os olhos do Senhor estão sobre todos, e que Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Aonde Ele está, aonde você está, Ele consegue te ver, sim, Senhor. Então ele entende que a sua iniquidade não será descoberta. Não, minha esposa não viu, o meu filho não viu, os meus amigos não viram, a igreja não viu. Queridos, fique tranquilo, Deus está vendo, Deus está vendo. Conserte-se hoje diante do Senhor, não se preocupe com a sua esposa. Na verdade, querido, você precisa entender que ela pode não estar vendo, mas a dureza do coração dela com você na sua casa é por causa do seu mau comportamento lá na rua. E em nome do Senhor Jesus, a nossa igreja será invadida por uma santidade de mudança de comportamento e de direção, em nome do Senhor Jesus. 2023 será um ano de santificação, porque nós vamos entrar no reino de Deus, e no reino de Deus só entrarão santos, lavados, remidos e purificados pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Ele acha que não vai ser descoberto, mas ele se esquece disso. A mentira do diabo para este coração é a impunidade, e de que não haverá consequência. Sabe aquele velho ditado que o coração não vê, como é que é? Que os olhos não veem, o coração não sente? Meu irmão, mentira pura do diabo. Ela não está vendo, ele não está vendo, mas ele está recebendo a tua frieza, o teu distanciamento. Você já não ouve mais a voz de Deus. Você está preso às cadeias da mentira, da pornografia, da prostituição, da mentira, e aí começa, e aí é um abismo atrás de outro abismo. Nem é detestada. Veja, queridos, como é interessante, como a pessoa começa a ter alegria e prazer na transgressão. Alguns chamam isso de pecados de estimação. Sabe aquele negócio de pecado de estimação? O cara tem pecadinhos de estimação. Quer dizer, em nome do Senhor Jesus, entenda isso. Isso é voz da transgressão. Você não foi chamado para a prática do pecado. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, livres são em Cristo Jesus para uma nova vida, liberto da força do pecado. O pecado já não pode mais dominar o teu coração ou levar você a viver uma vida contrária à vontade do Senhor. Então nós começamos a ver que o coração do iníquo, ele tem o mal lisonjeia os seus olhos, a iniquidade lisonjeia os seus olhos, ele acha que não vai ser descoberto, e ele nem detesta mais a transgressão. Na verdade, agora ele está dominado pela sua transgressão. As palavras da sua boca são malícia e dolo. A maldade passa a ter habitação no coração. Sabe, queridos, pastor, mas o senhor precisa entender isso. No mercado, nós precisamos mentir para vender. Não, pastor, mas sabe o que é? É que funciona assim.
Para o crente, não. Para o crente, não. Para o servo de Deus, não. Para o servo de Deus é sim, sim, não, não. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não, pastor, mas você não está entendendo. Se eu não fizer assim, eu vou quebrar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, acerta a sua vida, anda no que é certo, porque você não vai quebrar, porque Deus é a sua justiça, Ele vai cuidar de você e você vai ter prosperidade. Tudo aquilo que você não experimentou, você vai experimentar agora, porque você vai andar em novidade de vida, do jeito que Deus espera de você, não ouvindo mais a voz da transgressão, mas ouvindo a voz do Espírito, que diz que você é nova criatura em Cristo Jesus, em nome de Jesus. É interessante, porque ele começa a ter dolo no seu falar. Então ele começa a julgar as pessoas, a criticar as pessoas. Ninguém presta, ninguém serve, ninguém é bom. Imagina, pastor, então, lascou-se, total. Por quê? Porque há uma voz da transgressão falando no seu coração que te leva a julgar. Não é isso pelo qual Deus nos chamou para ser, mas nós passamos a assumir uma posição, por quê? Porque a voz da transgressão é rebeldia, rebelião, sim ou não? Então, rebelião começa a me fazer achar que eu posso tomar o lugar de Deus. Deus vai julgar grandes e pequenos, e aí eu começo a julgar. Eu estou em rebeldia, tomando o lugar de Deus, lugar que não me cabe. Voz da iniquidade, julgamento, crítica, voz da iniquidade, voz da transgressão, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Isso é rebelião diante de Deus. Então a sua boca começa a encher de malícia e de dolo, a maldade passa a ter habitação no coração. É interessante porque ele continua dizendo assim no versículo 3, abjurou o discernimento e a prática do bem. Essa palavra abjurou significa ele renuncia. Irmãos, ele abre mão do discernimento. Ele deixa o discernimento de lado e começa a andar segundo aquilo que ele pensa, o que ele acha, segundo o seu coração. O seu coração está inundado pela transgressão, ele vai agir conforme a transgressão do seu coração. Então ele abre mão do discernimento. É interessante porque o discernimento vem do Senhor para nós. É o Senhor que nos dá discernimento. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá o dom do discernimento para que possamos discernir os tempos, as estações. Isso provém de Deus, mas o coração que tem a voz da iniquidade, ele abre mão do discernimento e da prática do bem. Agora ele já começa a andar do jeito que ele está acostumado, ele já não consegue mais diferenciar, e agora ele é uma pessoa que anda no mal, práticas más, comportamento mau. E aqui, queridos, nós estamos falando sim de uma vida prática e também de uma vida espiritual. Ele já não ora mais, ele já não lê a Bíblia, vir à igreja então, misericórdia não precisa, porque afinal de contas Deus está em todo lugar, mentira do diabo, enorme, grandiosa e que tem entrado em muitos corações, voz da transgressão que tem inundado o coração de muitos, e que não entende que é na comunhão dos santos, no partir do pão, no estar juntos, no perseverar unânimes, que Deus derrama o seu Espírito sobre nós. Precisamos entender isso. Mas há uma voz da transgressão falando aos corações. No seu leito, versículo 4, no seu leito maquina a perversidade. É a pessoa que deita e já começa a pensar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e você começa a ver que os comportamentos dela não são comportamentos que manifestam a glória de Deus, mas maquinam o mal. Detém-se no caminho que não é bom. Sabe, queridos, aqui o salmista está revelando um coração contrário a Deus. Um coração dominado pela voz da transgressão, pela voz da rebeldia. Então ele anda no caminho que não é bom. Práticas ruins, vida ruim, forma de viver ruim, forma de se relacionar ruim. Por isso que ele maltrata a esposa, maltrata os filhos, ou o contrário, maltrata o esposo, maltrata os filhos. Filhos não conseguem mais respeitar, honrar os pais.
Viver com os pais, por quê? Porque há uma voz gritando no coração, e essa voz é a voz da transgressão. A voz da transgressão leva o homem a distanciar-se de Deus e distanciar-se dos seus mandamentos. Ele pode até saber o que é o Senhor, mas a transgressão domina o seu coração até o ponto que já não há mais temor do Senhor diante dele. Queridos, aqui eu estou dizendo sim para aqueles que estão na casa do Senhor, que são do Senhor, que deveriam estar ouvindo a voz do Espírito, mas estão dominados pela voz da transgressão, vivendo em vida prática, condenável diante dos olhos de Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa bem clara aqui, nós não estamos falando diante dos homens, não. Nós estamos falando de um coração diante de Deus. Um Deus, dois corações. Um coração iníquo, ele está em pecado diante de Deus. E ele já não consegue mais amar a Deus, viver com o Senhor e se relacionar com o Senhor. Por quê? Porque o seu coração está dominado, então ele se distancia. Ele até sabe quem Deus é, mas não há temor de Deus diante dos seus olhos. As atitudes más tornam-se normais. Faz parte, é assim mesmo, todo mundo age assim. Não, queridos. Quem está na voz da iniquidade age assim. Quem está dominado pela voz da iniquidade age assim. O Senhor, nesse processo, estende sobre homens a sua benignidade, ou seja, a sua bondade e fidelidade, que dá ao homem acesso à sua misericórdia. A palavra do Senhor diz que o Senhor é longânimo, porque Ele deseja que ninguém se perca. A longanimidade do Senhor, ela está se manifestando sobre você hoje em nome do Senhor Jesus. E se você está com o seu coração dominado pela voz da transgressão, hoje o Senhor deseja mudar a realidade da sua vida em nome do Senhor Jesus. E através do seu amor, aqueles que recebem a Cristo passam a ter uma nova realidade de vida. No coração do ímpio há a voz da transgressão, mas no coração dos que temem ao Senhor, a voz do Espírito que intercede por nós, que procura nos convencer para o arrependimento. Em Cristo, a voz da transgressão é calada em nome do Senhor Jesus, para que possamos ouvir a voz do Espírito. A voz da transgressão nos leva à rebeldia, a voz do Espírito nos leva à obediência e à submissão em amor à sua verdade que nos liberta. Então, enquanto há a voz da transgressão, a voz do Espírito se levanta para calar a voz da transgressão, e esta voz será calada no seu coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, porque você vai ouvir a voz do Espírito e por ela você vai andar, e aí a benignidade do Senhor chega até os céus, até as nuvens da tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Jesus nos diz no seu evangelho, no evangelho de João, eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus é o caminho para a mudança da voz dos nossos corações. Jesus disse, eu tirarei o coração de pedra e escreverei as minhas leis em seus corações. A voz do Espírito declara os oráculos de Deus para nós. Então a voz do Espírito é a voz de Deus falando ao seu coração, meu filho, minha filha, eu te amo, eu te gerei, eu quero te dar uma nova realidade de vida, eu quero te dar uma nova vida, eu quero te levar a viver de uma nova maneira, de uma maneira agora, aonde a minha santidade domine o seu coração, aonde a minha verdade seja o árbitro do seu coração, a minha paz seja o árbitro do seu coração, e a minha verdade seja o sol a te guiar. Eu sou o sol da tua justiça, eu vou adiante de vós, eu vou abrindo os caminhos, eu vou preparando todas as coisas, mas o seu coração precisa ser transformado para que a voz da transgressão se cale, para que você ouça a voz do Espírito de Deus. O versículo 7 diz, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Queridos, o salmista diz isso de forma muito clara, muito oportuna. Nós que somos seus filhos, que tememos o Senhor, temos as asas do Senhor para nos abrigar. É na presença do Senhor que nós temos esconderijo, é na presença do Senhor que nós estamos protegidos, é debaixo das asas do Senhor que o mal não pode nos chegar.
Mas quando nós saímos debaixo das asas, nós ficamos susceptíveis ao ataque do mal, à vinda do mal sobre nós. Mas Ele está dizendo: o coração daqueles que temem ao Senhor se escondem, se acolhem à sombra das suas asas, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás a beber. Para nós não há falta de nada, em nós, em Cristo Jesus, nós temos suficiência. Tudo que nós temos o Senhor nos dá, tudo que nós precisamos o Senhor nos dá. Não nos falta pão, não nos falta bebida, não nos falta nada, porque o Senhor é tudo que nós precisamos. Quando nós entendemos isso, nós passamos a nos alimentar da presença do Senhor, porque Ele é tudo em nós, Ele é tudo que nós precisamos para a glória do Senhor Jesus. Mas aqui vem a revelação da benignidade do Senhor, quando Ele diz no versículo 9: pois em Ti está o manancial da vida. Aonde está o seu manancial de vida, querido? Aonde está o seu manancial de vida? Aonde está a fonte que jorra para gerar vida em você? Manancial significa fonte que jorra continuamente. E aqui Ele está dizendo: eu sou um manancial de vida. Quem precisa de vida aqui, levanta a mão. O manancial de Deus está sobre vocês hoje. Recebam, 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 recebam a vida, recebam a vida, recebam a vida, porque em Cristo Jesus não há fonte que seca, a fonte dele jorra eternamente para nós, gerando vida em nós. Mas nós precisamos entender: pois em Ti está o manancial da vida. Na Tua luz vemos a luz. O Senhor é a fonte da vida, da alegria, da purificação. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Na Tua luz vemos a luz. Quando estamos em Cristo, recebemos a revelação de quem Ele é e como podemos viver como Ele viveu. Quanto mais eu me exponho à luz, mais eu recebo os benefícios da luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais a luz brilhará na minha vida. Quanto mais da luz de Cristo eu tiver, mais nós seremos iluminados pela luz da vida que está em Cristo Jesus. Se exponha à luz, viva na luz, esteja na luz. No versículo 10 ele diz: continua é a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Jesus é quem traz e gera retidão de nossos corações, e assim andamos em sua justiça. No versículo 11 ele diz: não me calque o pé da insolência. Queridos, a insolência é altivez, soberba, vanglória. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda altivez precisa ser quebrada diante do poder de Deus, porque toda altivez nos leva a uma posição de autonomia de Deus. Eu acho que eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu posso fazer, e este caminho leva ao caminho da separação de Deus, porque aqueles que estão em Cristo andam em submissão, em obediência, em amor a Deus. A diferença da insolência é a submissão e a obediência. Por isso Deus nos chama como filhos da obediência. E aqui o salmista diz: não me calque, não deixa que o meu pé pise na altivez, não deixa que o meu pé pise na insolência, não deixa que o meu pé pise nesta arrogância, nesse orgulho, porque a palavra de Deus afirma que a arrogância precede a ruína. Precisamos pedir ao Espírito Santo que retire de nossas vidas toda e qualquer altivez que nos torna independentes de Deus. Retire toda a autonomia que nos faz andar no que entendemos ser o certo, sem consultar ou submeter aos planos de Deus. Por fim, no versículo 12 ele diz: tombaram os obreiros da iniquidade, estão desruídos e já não podem levantar-se. Obreiros são aqueles que fazem, que realizam iniquidade, que têm vida de iniquidade. Mas para esses, o próprio Senhor os faz tombar, eles não os prosperam,
porque só prosperam os filhos de Deus, aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus mandamentos e que amam os seus mandamentos. Queridos, um Deus, dois corações. Qual voz tem falado ao teu coração? Qual voz tem falado ao teu coração? Muitas vezes, queridos, nós achamos que as coisas são simples. E na verdade, elas até são. Mas há algo que nós não podemos nos esquecer, que a palavra de Deus nos afirma. Quando Ele diz assim: aos que estão de pé. Veja, Ele não está falando para quem está caído. Ele não está falando para aqueles que estão já abatidos. Ele está dizendo aos que consideram estar de pé: cuidado, para que não caiam. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus falou muito forte ao meu coração, porque essa mensagem eu preguei numa terça-feira. E um amigo muito querido me disse assim: pastor, você precisa pregar no domingo. Eu falei assim: rapaz, eu vou pedir a Deus coragem para pregar no domingo, pedir terça-feira é mais tranquilo. Mas Deus me pediu para repetir essa mensagem hoje. Porque infelizmente, a voz da iniquidade tem dominado corações dentro da igreja. Mas nessa manhã, o que o Senhor me disse é que Ele vai habilitar os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito. E Ele vai calar a voz da iniquidade. Você talvez já teve uma experiência muito forte com o Espírito Santo alguns anos atrás, mas você já não tem tido mais experiências com o Espírito Santo. Então você já não consegue mais discernir ou compreender a voz do Espírito. Mas eu quero dizer a você que a voz do Espírito é a voz de Deus que intercede dentro de nós, que diz assim: não faça isso, não faça aquilo, mas que também revela a nós: caminhe assim, faça assim, foi para isso que eu te gerei.